tardes. Essa é a videoaula de revisão de geografia do segundo ano. E a gente vai revisar os conteúdos que a gente viu ao decorrer do mês. Primeiro nós temos a cidade. Bom, todos nós sabemos que existem várias cidades no mundo, né? E as cidades, elas começam com um povoado ou vila. Geralmente ela começa bem pequenininha, com poucas pessoas morando lá, em um ambiente rural, bastante florestas, árvores, ou seja, uma natureza bastante presente. E depois ela vai se transformando em uma cidade. Toda cidade tem sua data de fundação, seu aniversário, e todas elas têm sua característica também. A cidade, ela é um conjunto de bairros, de ruas. Na cidade também a gente vai ter prédios, casinhas pequenas, igrejas, sejam elas católicas, evangélicas ou de outra religião. Na cidade também podem ter várias pessoas morando, né? Ou então poucas pessoas. Existem aquelas cidades grandes e aquelas cidades pequenas. Toda cidade vai ter um prefeito, vão ter vereadores, vão ter secretários, vai ter uma prefeitura. Ou seja, a cidade ela é composta de vários elementos. A parte mais movimentada de uma cidade é o seu centro comercial. Lá a gente vai ter várias lojas, nós vamos ter bancos, vai ter um grande número de pessoas circulando. O centro comercial de Brejo é bem no centro da cidade mesmo. Nós vamos ter a Praça Dionísio, né? O mais conhecido como Praça Central. Lá a gente vai ter bastante bancos, nós vamos ter acho que uns 3 bancos, né? O Banco do Nordeste, do Brasil, da Caixa. Vamos ter casas lotéricas, lojas de roupa, de calçados, frigoríficos, restaurantes e tudo. O centro comercial é o ambiente mais movimentado da cidade e que impulsiona a economia da cidade também. O centro comercial ele vai gerar bastante empregos para as pessoas e ele é muito importante mesmo para a cidade. Uma metrópole não é necessariamente uma capital. Uma metrópole é uma cidade que possui os melhores equipamentos urbanos. E quais são esses equipamentos urbanos? Um aeroporto, um hospital grande que tenha bastante médicos trabalhando nele, aparelhos avançados que possam atender muitas pessoas e assim por diante. E a cidade mais importante de um estado é sua capital. É lá que está localizado grande parte da economia do estado. Também lá está localizada a Câmara dos Deputados. Então, a capital é a cidade mais importante do estado. A capital do Ceará é Fortaleza. Fortaleza é uma cidade muito grande. Lá tem mais de 2 milhões de habitantes. Um centro comercial enorme. Gera bastante empregos. Hospitais muito bons. Aeroportos também. Então, ou seja, lá vai ser uma cidade bastante movimentada e muito importante para o estado do Ceará. Além do turismo também, que lá vai ter várias praias, né? Parques aquáticos e tudo isso vai impulsionar a economia. Toda e qualquer cidade é um município, independentemente dela ter um número de habitantes grande ou um número de habitantes pequeno. Por exemplo, Juazeiro é um município. Juazeiro é muito grande, Juazeiro tem muitos habitantes e Brejo também é um município, assim como Porteiras. Porteiras é menor do que Brejo, muito menor também do que Juazeiro, mas não deixa de ser um município. Todo município ele vai ter um prefeito e uma Câmara de Vereadores e uma prefeitura também. Eles ajudam a governar
a cidade. E depende do... O número de vereadores, ele depende muito do número de habitantes. Por exemplo, na cidade de Brejo Santo tem em torno de 50 mil e poucos habitantes. Seus vereadores vão ser 13 vereadores, a quantidade de vereadores. Cidades como Barbalha, que vão ser mais de 60 mil habitantes, os seus vereadores vão ser 15, e assim por diante. Quanto maior o número de habitantes, maior o número de vereadores na Câmara. Por quê? Porque como os habitantes são maiores, a quantidade de habitantes é maior, vai ter mais trabalho, né, na governança do distrito, desculpem, do município. Então, por isso que o número de vereadores ele vai aumentar. No interior, existem áreas que formam distritos, que são pequenos povoados. Neles, a comunidade é muito pequena, composta praticamente de residências com poucas casas comerciais. Cada indivíduo que mora no município é um cidadão. O cidadão ele vai ter direitos e deveres, como todos os outros. Seus direitos vão ter que ser respeitados. Ele vai ter que ter direito a uma boa educação, uma boa saúde, segurança e assim por diante. Toda cidade também tem um prefeito. Ele é quem é o responsável por administrar a cidade. O dinheiro, tudo que tem nela é responsabilidade do prefeito. É responsabilidade da prefeitura o bom funcionamento da urbanização por meio de serviços públicos municipais. São funções da prefeitura: construir, limpar e manter as ruas, as estradas e as pontes, manter a iluminação das ruas e avenidas, construir e manter hospitais, postos de saúde, escolas, creches, centros esportivos e culturais, praças, parques, etc. Cuidar das redes de água e esgoto, como também de seu tratamento, estimular o turismo, zelando por serviços de boa qualidade. Então, tudo isso que eu acabei de ler, e um pouco mais também, é tudo responsabilidade da prefeitura. Então, se vocês virem um serviço mal feito na cidade, uma estrada esburacada, um poste que sua luz esteja queimada, tudo isso vai ser responsabilidade da prefeitura consertar. Continuando nossa revisão, a gente vai falar agora sobre os meios de transporte. Os meios de transporte são bastante importantes também numa cidade, porque a gente precisa se locomover de um lugar para o outro, né? E geralmente os lugares eles são um pouquinho afastados, dependendo da cidade. Então a gente vai precisar dos meios de transportes. Existem 3 tipos de meios de transporte. Primeiro a gente vai ter o terrestre, que eles trafegam na terra e podem ser motorizados ou não. Temos exemplos aqui, ó, na imagem. Temos o trem, o carro, a bicicleta, a charrete, que é puxada por um cavalo, carroça, trens, metrôs, caminhão, ônibus e tudo mais. Esses meios de transportes, eles são terrestres, eles andam na terra, eles trafegam pela terra. Na nossa cidade, geralmente a gente utiliza mais o carro, a bicicleta e a moto, né? Dificilmente a gente vai ver uma carroça, mas existe também. Tem pessoas que utilizam a carroça para trabalhar, para se locomover, para levar objetos de um lugar para o outro e assim por diante. Nós temos os meios de transportes aquáticos, que trafegam na água, nos mares e nos rios, podem ser movidos a motor, remos ou vento, e são exemplos: navios, barcos, lanchas, canoas e jangadas. Esses 3 exemplos que está aqui no livro de vocês, que é o navio, o jet ski, se eu não estou enganada, e a canoa, dois deles, que é o navio e o jet ski, são movidos por motores. Já essa canoa, esse barquinho aqui, ele é movido pela ação humana mesmo. E pelo vento não, desculpem. Só pela ação humana, né? Pelo vento é aqueles meios de transportes que tem aquela vela, né? Que o vento ajuda a mover o barco. Nós temos os meios de transportes aéreo que trafegam pelo ar. E na maioria das vezes eles são movidos por motores, como o avião bimotor aqui,
o helicóptero, o jato. E tem aqueles também que não são movidos por motores, que são balão, asa delta, o paraquedas também pode ser um transporte aéreo, né? Todos eles são transportes aéreos porque eles trafegam no ar. E alguns deles são utilizados no esporte, na prática esportiva, como eu acabei de falar, que é o paraquedas, a asa delta, o balão também. E tem aqueles que servem como transporte, que é o helicóptero, o avião bimotor e assim por diante.